quero com muita alegria saudar todo o povo de Deus essa noite, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Estamos alegres, estamos mais uma noite na presença do nosso Deus que vive e reina para sempre. Nós queremos dar saudação aos irmãos que nos dão a alegria de estar conosco nesta noite. Está conosco a Daiane, cadê a Daiane? Ali, jovem, Deus abençoe. João Pedro ali, Kaique, Jennifer, que está ali é Jennifer, Suelen e o Marcos, o presbítero, eles aceitaram Jesus aqui, entendeu? São da casa, amém? E a Isabela e a filhinha, pronto, ali, essa família maravilhosa. A igreja sente-se feliz com a presença de todos nessa noite. Vamos dizer: sejam bem-vindos em nome do Senhor. Mais uma vez, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Amém. Sejam todos, todos bem-vindos à presença desse Deus que vive e reina para sempre. Hoje é noite de festa. Nós estaremos dentro de alguns minutos celebrando a ceia do Senhor. Esse memorial que mostra o motivo da nossa salvação, né? Então daqui a pouco vamos estar passando para a ceia do Senhor, mas enquanto isso vamos continuar na doce paz do Senhor, recebendo tudo que Deus já tem para a nossa vida. Eu creio que o Senhor Jesus já falou conosco, amém? Amém. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Amém. Deus já falou com você hoje nesse culto? Aleluia. Então fique tranquilo que Ele vai continuar falando, porque esta é a vontade do Senhor nosso Deus, que vive e que reina para sempre. Eu quero convidar os irmãos a abrir o livro sagrado no livro do Apocalipse. Bem fácil de encontrar, porque você vai no último livro da Bíblia, de trás para frente, né? O primeiro livro de trás para frente. Então está aí o último livro da Bíblia. Você localiza neste livro o capítulo de número 2. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Meus amados, semana passada eu falei para você falar umas palavras e eu quero que você repita comigo nesta noite. Amém? Só que você vai falar com o seu irmão que está do seu lado. Se for irmão, é irmão. Se é irmã, você diz irmã. Amém? Procure aí um crente bonito perto de você. Se não tiver, é só olhar para frente, tá? Que vocês vão ver. Está aqui o presbítero Marcelo, o presbítero Clécio, o diácono Lacerda. Não vou dizer para olhar para mim não, porque você pode se decepcionar. Aí se louvado seja o nome do Senhor Jesus. Povo de Deus é povo bonito. É povo bonito. Amém? Então, você vai encontrar alguém bonito aí do seu lado, que você vai olhar para ele, para ela, e vai dizer assim: meu irmão, eu quero lhe dizer que nesta noite, dar glória a Deus, aleluia, não é pago, é de graça. Então, nesta noite, eu quero ver se você veio no culto. Eu quero ouvir a tua voz. Mas não é conversando comigo não. É adorando esse Deus que vive e reina para sempre. Amém? Ele vai ouvir a sua voz essa noite. Então enquanto eu estiver aqui ministrando a palavra do Senhor, você vai fazer um fundo musical aí, tá? Dando glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você é batizado com o Espírito Santo, seja renovado, fale em mistérios em nome de Jesus. Pastor, não sou batizado com o Espírito Santo. Ele pode te batizar nessa noite, e você pode sair daqui desta noite falando em mistério com o Senhor. Amém? Pois bem, então leiamos, portanto, o livro de Deus, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a seguir. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho,
e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Se não te arrependeres, tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. Glorificado seja o nome santo do Senhor que fez os céus e a terra. Meus amados, lendo este texto nesta noite, eu quero falar um pouco a respeito da igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. Amém? A igreja do amor caído. Pois bem, vocês acompanharam comigo aqui essa leitura nessa noite, aonde nós vemos Deus, conversando com o seu povo, o Senhor Jesus Cristo enviando uma carta para a igreja que estava situada na grande cidade de Éfeso. Éfeso era uma das cidades mais importantes da sua época. Em Éfeso estava o templo da deusa Ártemis, também conhecida como a deusa Diana. E mais tarde, ali foi também construído o templo para o culto ao imperador. A cidade de Éfeso era uma cidade, como eu falei para os irmãos, uma das maiores cidades da sua época, com aproximadamente 200 mil habitantes. Aquela cidade, ela ficava situada entre uma bifurcação de duas das principais rotas, estradas daquela época. E tudo isso fez com que esta cidade viesse a alcançar, vamos assim dizer, um lugar de grande importância naquela época. Também em Éfeso, nesta cidade, essa cidade foi palco de um grande avivamento no sentido do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos da igreja de Éfeso, nós falamos de uma igreja que fora fundada pelo apóstolo Paulo quando estava na sua segunda viagem missionária. Então, quando falamos da igreja de Éfeso, eu digo que nós falamos de uma igreja que teve um grande privilégio. Por que um grande privilégio? Imagine os irmãos, uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios, o maior escritor do Novo Testamento, um homem que era versado nas Escrituras, conhecia bem as Escrituras, um homem que ensinava cuidadosamente a palavra do Senhor nosso Deus. Imagine você esta igreja fundada por Paulo. Depois, quando Paulo estava na sua terceira viagem missionária, ele para na cidade de Éfeso, ali ele constitui moradia e fica por aproximadamente 3 anos ensinando, orientando aqueles irmãos na fé cristã. É por isso que quando Jesus tece aqui alguns elogios à igreja de Éfeso, um dos elogios diz que aquela igreja ela colocava em prova aqueles falsos obreiros, aqueles que se diziam apóstolos, porém não eram. Por quê? Porque essa igreja fora instruída pelo apóstolo Paulo, fora ensinada pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo depois sai daquela cidade,
Ali naquela cidade também, Paulo deixa como pastor daquela igreja Timóteo, um jovem pastor, muito versado também nas Escrituras, porque, segundo a Bíblia, Timóteo fora instruído por sua mãe e por sua avó desde a sua infância. E depois, ao ter contato com Paulo, também aprendeu de Paulo. Também na igreja de Éfeso, passou um outro pastor, outro apóstolo do Senhor. E por que não dizer que esse outro apóstolo do Senhor é o escritor deste livro que nós acabamos de ler? Então, eu digo, a igreja fora pastoreada por Paulo, fora pastoreada por Timóteo, fora também pastoreada pelo apóstolo João. Então, meus amados, nós vemos uma igreja que realmente, ao meu pensamento, ao meu olhar, teve grandes privilégios, porque passou ali grandes homens de Deus fazendo a obra do Senhor. Por causa disso, você vai ver que quando Paulo ele escreve a carta a Éfeso, você vai ver que a igreja de Éfeso fora uma igreja que viveu numa plenitude espiritual. A igreja de Éfeso era uma igreja onde os dons espirituais eles operavam livremente naquela igreja. Era uma igreja onde o Espírito Santo tinha plena liberdade para falar naquela igreja, para atuar naquela igreja, para agir na vida dos crentes naquela época. Então era uma igreja que amava a obra do Espírito Santo de Deus. Também você vai ver nas Escrituras que naquela igreja Deus a presenteou com todas as classes dos dons ministeriais. Ali havia pastor, ali havia profeta, ali havia apóstolo, ali havia ensinadores. Então era uma igreja tão abençoada que a igreja de Éfeso, no Evangelho, ela alcançou um papel de grande importância, porque a igreja de Éfeso, ela ficou sendo como uma base missionária, de onde todas as demais cidades foram alcançadas pelo Evangelho, por causa da dedicação daqueles irmãos, por causa da vontade daqueles irmãos, por causa do fervor espiritual que havia no coração daqueles irmãos. Você percebeu comigo quando nós lemos aqui nesta palavra, nessa noite, que Deus, por intermédio do seu Espírito, quando escreveu esta carta para aquela igreja, você vai ver Deus falando que eles precisavam voltar às primeiras obras. Então você pense comigo nesta noite. Nesta noite eu quero lhe fazer refletir. Eu quero que você pense um pouquinho como está a sua vida espiritual. Se você ainda é o mesmo crente de outrora, quando você alcançou a fé, ou quando o Evangelho te alcançou, quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou se de lá para cá alguma coisa mudou na sua vida, como mudou na igreja de Éfeso. Então, meus amados, depois de eu dizer todas essas informações para vocês, mostrando os privilégios daquela igreja, ter sido pastoreada por Paulo, por Timóteo, por João, por ser uma igreja que amava o Espírito Santo, aonde o ministério do Espírito Santo operava de forma maravilhosa naquela igreja, por ser uma igreja alicerçada na palavra do Senhor nosso Deus. Então, o texto, depois de nos trazer essas informações, você vai ver quando Jesus, ele olha agora para aquela igreja e começa a pesar aquela igreja, mas você vê que Jesus viu que aquela igreja estava em falta, estava alguma coisa fora do lugar naquela igreja, e você percebe que Jesus, ele não chega primeiro, como aqui o texto falou, se não te arrependeu, vou te remover do teu lugar, ou remover o teu candeeiro. Quer dizer, tirar o candeeiro significa tirar a luz. Se acabou a luz, se não tem luz, a coisa fica ruim. Mas você vai perceber aqui nesta palavra que
castigo, Jesus primeiro envia uma orientação para aquela igreja, e ali Jesus, o que ele faz? Jesus mostra o erro daquela igreja. Mas, queridos e amados irmãos, trazendo para nós hoje, eu vejo o seguinte: Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso, Lacerda, Deus é tão maravilhoso, meus amados, que quando Ele olha para alguém, quando Ele olha para seu povo, para a sua igreja, e vê que aquela pessoa não está da maneira que Ele quer que ela esteja, primeiro Ele envia a orientação, primeiro Ele envia a exortação, primeiro Ele envia a sua mensagem, como você viu aqui nesse texto. Eu imagino, irmão, se fosse hoje, Jesus chegando assim para a igreja, mas primeiro elogiando: olha, Clécio, você é um servo fiel, olha, você anda na minha presença, você faz a minha vontade. Jesus já tinha uma mensagem de exortação, mas primeiro Ele chegou mostrando, Ele chegou elogiando aquela igreja: olha, minha igreja, eu sei que vocês têm sofrido, vocês, mesmo no meio de tanto sofrimento, vocês têm sido perseverantes. Quando eu vejo aqui Jesus falando, irmão, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Eu falei para vocês que naquela cidade ficava o templo da grande deusa Diana, conhecida naquela época. Também ali estava o templo ao culto ao imperador. Imagine os irmãos, uma igreja pregar a fé, pregar Jesus Cristo para um povo que perseguia aqueles que não adoravam a César, para um povo que não acreditava no Senhor Jesus Cristo, para um povo que estava vivendo uma vida pautada em uma falsa fé, em uma religiosidade, em uma ignorância espiritual. E eu acredito que por causa dessas situações, a igreja de Éfeso passou por muitas perseguições, mas ali estavam os irmãos, que a perseguição vinha, mas eles ficavam fiéis ao Senhor. E eu vejo tão importante, irmão, que não tem nada que o crente faz aqui na terra que ele não está vendo lá no céu. Tudo que nós fazemos aqui na terra, mesmo se estamos sendo perseguidos, mesmo se somos humilhados, mesmo se somos criticados, Jesus está contemplando tudo isso lá no céu. Tudo isso está na memória de Deus. E eu vejo, meus amados, Jesus chegando e falando: olha, minha igreja, vocês são perseverantes, sofreram por causa do meu nome, mas não negaram a fé. Mas olha, não é porque eu elogiei a vocês que eu não vou mostrar que vocês precisam voltar atrás, fazer um conserto. Olha, igreja, eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Em outra versão de Bíblia, deixaram a primeira caridade. Em outra versão de Bíblia, deixaram as primeiras obras. E agora Jesus chega e fala: vocês precisam voltar ao primeiro amor, vocês precisam se arrepender. O que é arrepender? É mudar de posição, é mudar de atitude, é reconhecer que errou, que falhou e pegar o rumo certo. Jesus falou: se vocês não se arrependerem, brevemente eu virei a vocês. E eu vejo, meus amados irmãos, uma coisa aqui nesse versículo que às vezes nos chama a atenção, e você talvez pode pensar: mas como pode uma igreja que teve tantos privilégios, uma igreja onde o Espírito Santo operava e atuava, como pode uma igreja desta perder o primeiro amor, perder a emoção, a vontade de trabalhar para Jesus Cristo? Eu vejo, queridos irmãos, que a igreja de Éfeso, ela sofreu e não conseguiu vencer um problema, que é o fator tempo. O tempo foi passando, os meses foram passando, os anos foram passando, e eu acredito que naquela igreja, aquela igreja começou a acomodar-se, aquela igreja começou a relaxar-se espiritualmente, aquela igreja começou a ficar muito formalista, ali começou a ficar um povo que já não dava tanto crédito aos ensinamentos da palavra. Ali eu acredito que tinha um povo que já não olhava e não observava tanto a importância dos dons espirituais no meio da igreja, a importância da igreja andar no meio do fogo, viver no fogo, amar a obra do Espírito Santo. E eu acredito que tudo isso foi fazendo com que aquela igreja viesse paulatinamente a perder a marcha. Aqueles que evangelizavam já foram parando de evangelizar.
precisam retornar ao primeiro amor. Eu quero trazer esta mensagem para hoje, irmão, e dizer o seguinte: quantos hoje estão na igreja, estão igualzinho à igreja de Éfeso, já perderam o primeiro fervor, já perderam o primeiro amor, já perderam as primeiras obras. Existem pessoas hoje na igreja, irmão, que chega na igreja, participa de um culto, aonde o Espírito Santo está derramando a sua glória, irmãos estão sendo renovados, irmãos estão sendo batizados com o Espírito Santo, outros estão sendo curados, Deus está fazendo obras maravilhosas, e às vezes o crente está ali naquele lugar, mas não consegue sentir um fio de emoção no seu coração, não consegue sentir nada na sua vida, mas de repente esse crente olha para o seu passado e ele começa a se lembrar: oh, como a minha vida era diferente, eu chegava na igreja, quando eu chegava na igreja e eu dobrava os meus joelhos para orar, eu começava a sentir um clamor que vinha sobre a minha vida, eu sentia um clamor que vinha sobre o meu coração, eu sentia uma emoção maravilhosa, e de repente eu começava a me derramar em oração, a derramar em lágrimas diante do Senhor. Ele vinha, enchia minha alma, eu falava em mistérios, eu era renovado. Oh, mas como era bom aquele tempo, e hoje eu não sinto mais isso, hoje eu não consigo mais sentir isso, e aquela pessoa fica pensando: o que aconteceu comigo? Mas existem outros irmãos que se lembram do passado
são os querubins, anjos que resplandecem a glória de Deus. Eles estão me dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. 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 E ele diz mais, prefeito Marcelo, ele diz assim: toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero ver se tem glória aqui nesta noite. Eu quero ver se a glória de Deus está aqui neste lugar. Aleluia! Mostra que você está na presença do Senhor. Seja renovado nesta noite em nome de Jesus. Seja renovado nesta noite em nome de Jesus. Seja batizado com o Espírito Santo. Receba a alegria de Deus na tua vida. Aleluia! Tenho, porém, vontade de deixar-se a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Aleluia! Mas o que acontece, irmão? A igreja, quando perde o fervor espiritual, ela vai parar em todas as outras áreas, porque o Espírito Santo é a chave. O Espírito Santo, ele é a força geradora da igreja. É o Espírito Santo, é quem impele o crente a pregar, a evangelizar, a visitar, a falar de Jesus, a falar do Evangelho. É o Espírito Santo que queima o coração do crente, e ele não para. Ele tem que fazer como o profeta Jeremias. O profeta Jeremias chegou uma época e disse assim: olha, se eu falar que eu não quero mais falar de Jesus, não tem como, porque arde no meu peito como uma chama. O Espírito Santo, ele arde dentro do crente e faz o crente sair dizendo que Jesus é a salvação, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho, irmãos. Mas eu queria tanto que a igreja se envolvesse nesse clima espiritual, que participasse dessa ceia, relembrando: Jesus, eu estou aqui porque o Senhor derramou teu sangue para me salvar. Senhor, eu estou aqui nesta noite porque eu sei que é aqui que eu vou carregar as minhas baterias para mim passar uma semana abençoada. É na tua presença, ó Deus. Me encha do teu Espírito. Oh Senhor, me enche do teu Espírito, porque eu preciso para vencer. Eu preciso para vencer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas ele falou: lembra-te de onde caíste. Aí o crente faz uma reflexão na sua vida, e o crente olha: realmente, eu hoje não sou mais aquele crente de outrora, porque eu caí, foi ali, foi nessa área, foi nesse lugar que eu caí, foi nessa situação que eu caí. Então eu vou voltar, eu vou consertar, eu vou mudar de atitude, eu vou dar um novo rumo na minha vida, porque eu quero ser a igreja do sonho de Deus. Eu quero ser a igreja que vai morar no céu. Lembra-te, pois, de onde caíste, se não te arrependeres, eu virei e te removerei o teu candeeiro. Eu tenho uma boa notícia para você. Nesta noite, irmão, Deus não está querendo remover candeeiro de ninguém, não. Ele quer aumentar o azeite da tua botija. Ele quer que você saia daqui com mais luz na tua vida, com mais força na tua vida, com mais disposição na tua vida. Ele quer isso para a sua igreja. E eu quero te convidar a ficar de pé. Louvado seja o Deus que tem todo o poder. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória. Meu irmão, quero que você se desligue agora de tudo dessa terra. Pastor, eu tenho conta para me pagar amanhã. Esqueça dela agora, irmão, porque você não vai pagar a conta agora. Você não vai resolver o problema agora. Então, leve o teu pensamento ao trono
Aleluia.